para falar agora sobre educação com Eduardo Deschamps, professor da FURB, consultor educacional. Hoje vamos falar sobre a importância da educação profissional para desenvolvimento econômico e social aqui do Estado. Bom dia, Eduardo. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberaba Bandeirantes. Prazer estar com vocês novamente aí. Ainda que não pessoalmente aí no estúdio, mas com certeza um prazer conversar com todos. O senhor participou de um seminário, né, que foi realizado pela Secretaria de Estado da Educação, Governo do Estado, com profissionais da educação, várias áreas, para falar sobre a política estadual de educação profissional, a criação dessa política estadual, né? Por que ela é importante nesse momento para Santa Catarina, Eduardo? Olha, Jorge, não só para Santa Catarina, como para o Brasil também, né? O Brasil agora, na semana passada, foi sancionada a Política Nacional de Educação Profissional. O Estado, então, está fazendo a sua política estadual, olhando um pouco para o que está sendo proposto em nível nacional, mas principalmente para poder organizar a oferta da educação profissional no Estado. Nós temos alguns avanços, né? Como, por exemplo, o CATEC, né? Que é o programa do Governo do Estado que cria novas vagas de cursos técnicos, né, para os alunos que estão no ensino médio, mas a importância disso é para a gente trabalhar no sentido de organizar a educação básica, e principalmente a educação em nível de ensino médio, alinhar isso com o que tem acontecido no resto do mundo. Vou dar alguns dados, tá, Jorge, para você ter uma ideia. Nos países da OCDE, que são chamados países desenvolvidos, né, que envolve ali países da Europa, América do Norte e alguns da Ásia, você tem normalmente uma média de 50% dos alunos que estão matriculados no ensino médio fazendo algum tipo de formação técnica profissional. Ou seja, de cada 10 alunos que estudam no ensino médio, 5 estão fazendo uma formação técnica profissional. O Brasil, ele fica muito abaixo disso. A gente tem em torno de 20%. Santa Catarina está mais ou menos nessa faixa também. 20%, ou seja, de cada 10, 2 estão fazendo um curso técnico, né, uma formação técnica. Isso, obviamente, já nos posiciona muito abaixo do que tem sido feito em alguns países. Alguns países da Europa, como Suíça, a Áustria, a Bélgica, eles chegam a bater em 80%. 8 de cada 10 estão fazendo algum tipo de formação técnica profissional. Por que isso é importante? Agora eu vou trazer outro dado do Brasil. Nós temos de cada 10 alunos que entram lá no começo do ensino fundamental, no primeiro aninho, desses 10, só 8 chegam no ensino médio na idade correta. Desses 8, só 6 vão completar o ensino médio. Desses 6, só 4 vão tentar um Enem, por exemplo. E desses 4, só 2 vão estudar em nível superior. Ou seja, nós temos uma parcela muito... E desses 2 aí, contando mais 1 ou 2, então tem algum tipo de formação técnica profissional. Ou seja, de cada 10 estudantes, só 4 vão ter algum tipo de formação profissional no final do seu processo. E a formação profissional ela é importante para você ser inserido no mundo do trabalho e ter renda. Então, nós temos uma dificuldade de uma população que chega no mundo do trabalho não preparada para acessar o mundo do trabalho com qualquer tipo de profissão, o que não acontece nos países desenvolvidos, onde 50% já faz uma formação técnica no nível médio, e depois mais 40%, 50% fazem algum tipo de universidade. Então, a gente está muito defasado nisso. Criar uma política de educação profissional é criar as condições para que a gente dê ao jovem, ao sair do ensino médio, já uma formação profissional robusta que permita ele ir para o mundo do trabalho, e permita ele ir para a universidade, permita ele se inserir na sociedade de maneira muito mais produtiva. Essa é a importância de uma política dessa natureza. E o seminário chegou a que conclusão? Ou o que motivou? Se tem um encaminhamento que foi definido ali nesse seminário? Então, Jorge, o seminário ele serviu de base para a elaboração de um documento, que agora está em fase de finalização, e vai ser encaminhado para o Conselho Estadual de Educação, junto com a elaboração de um projeto de lei instituindo essa política com uma série de ações que devem ser realizadas, né, em âmbito governamental, mas também pelo Estado todo, não só pelo poder público, mas também pela iniciativa privada e pela sociedade de maneira geral, para incentivar o aumento dessas matrículas e incentivar essa formação mais aprofundada, digamos assim, ou formação técnica por parte dos jovens. Então, o documento ele lida com questões mais conceituais, mas ele lida também
com questões relacionadas a como é que eu faço a oferta dos cursos, onde eles vão ser ofertados, como fazer a relação com o setor produtivo para que as formações que vão acontecer em cada região de Santa Catarina estejam alinhadas com o perfil econômico daquela região. Então, por exemplo, Blumenau, né, região de Blumenau, que é muito forte na área de tecnologia, muito forte na área têxtil, muito forte na área eletroeletrônica, né, metal mecânica. Os cursos aqui de formação dessa área, eles devem estar articulados com isso, formações na área da saúde, formações na área da construção civil. Então, esse alinhamento, digamos assim, entre as demandas da sociedade e as ofertas, né, de formação que a gente vai desenvolver, como financiar isso, como integrar isso dentro do ensino médio para facilitar a questão da carga horária, como integrar a questão da aprendizagem profissional, que é uma forma de formação dual, o aluno na escola e o aluno na empresa ao mesmo tempo, como eu trabalhar parcerias entre o poder público e outros órgãos de educação privados, por exemplo, ou do Sistema S, ou do Sistema CAF, para que a gente possa ampliar o número de vagas, ou seja, vários tópicos ali foram tratados, apresentados para um grupo de mais de 180 pessoas, né, representando diversas entidades, desde escolas até órgãos de classe, né, como CREA, como Cresci, assim por diante, e a partir daí a gente tem agora, eles elaboraram, né, os 180 cursistas elaboraram um documento preliminar, que está agora em fase de revisão. Depois os consultores, eu estou entre eles, né, vão finalizar esse documento, elaborar o projeto de lei. Esse documento inicial vai para consulta pública, a partir dele, da versão final, o documento gera um projeto de lei, ao mesmo tempo que ele vai ser encaminhado ao Conselho Estadual de Educação sobre as normas educacionais que devem ser elaboradas. Então, esse foi o trabalho que foi realizado, muito produtivo, né? E com dados como, por exemplo, nós temos hoje em torno de 70 mil matrículas, né, na educação profissional no Estado, e a gente tem uma demanda identificada a partir de dados do Observatório da Fiesc, né, do Observatório da Indústria, mas que analisou outras áreas também, uma demanda aí em torno de 120 mil técnicos que nós precisaríamos formar. Então, você já vê que a gente já tem uma defasagem aí, por isso da necessidade da gente ampliar muito rapidamente essas vagas. Todo esse processo, ele é previsto em quanto tempo? O documento, a semana que vem, né, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião, na terça-feira, na verdade, desculpa, nós vamos ter uma reunião do comitê gestor desse processo, para definir exatamente os prazos que nós vamos dar agora para a etapa da finalização do documento preliminar, a elaboração da consulta e depois os encaminhamentos para aprovação na Assembleia e no Conselho Estadual. A ideia é que nós tenhamos isso até o final desse ano totalmente concluído, para que no ano que vem já possam ser iniciados os programas, né, de oferta de novos cursos, de financiamento, de apoio que precisam ser realizados. E de que forma a comunidade escolar e a população podem contribuir nesse processo, Eduardo? Então, já teve uma contribuição inicial, porque nesse processo que foi dos seminários, nós já tivemos representantes das escolas, de professores, né, e da sociedade de maneira geral. A partir de agora, nos processos de consulta pública, a gente vai ter uma participação mais efetiva também de representantes estudantis, de professores, uma forma ampliada, né, de professores e diretores, também de empresários, de outros líderes comunitários, para que eles possam também contribuir dentro do documento preliminar que está sendo colocado em consulta pública, né? Então, esse vai ser o momento, com certeza, vai ser dada ampla divulgação pela Secretaria de Educação quando esse documento preliminar for colocado para consulta pública geral. Professor, e na visão do senhor, como essa política pode melhorar a empregabilidade e também a renda dos jovens hoje? Olha, Jorge, primeiro que a gente tem muito claro, já são dados estatísticos, de que quem entra no mundo do trabalho com uma formação técnica profissional, ele tem uma remuneração muito superior a quem apenas entra com o ensino médio, por exemplo, concluído. E muitas vezes, em algumas profissões, a remuneração de quem tem uma formação técnica, ela fica muito próxima à remuneração de quem tem, por exemplo, um nível superior. Em algumas áreas, a área técnica tem sido muito demandada. E sobre vagas, é muito claro só pelo dado que eu te falei ainda há pouco, né? A gente tem uma demanda de algo de 120 mil técnicos anuais e a gente tem formado muito menos que isso, ou seja, há então, essas vagas de técnicos, elas são supridas, eventualmente, ou por pessoas que vêm de outras áreas, né, de outros lugares, ou, eventualmente, elas ficam vagas mesmo. Então, isso aumentaria muito a competitividade das empresas de Santa Catarina, tanto no setor comercial, setor industrial, setor de serviços,
ao mesmo tempo em que, como eu já lhe disse, né, a gente tem uma possibilidade de aumento de renda muito, muito grande. Então, isso melhora muito. Essa formação mais específica ajuda muito. Não que você, ao concluir o ensino médio, já não tenha uma diferença de remuneração em relação a quem tem o ensino fundamental apenas. Mas do técnico ele ganha muito mais capacidade de ter maior valorização por conta exatamente da especialidade da onde ele vai começar a atuar no empregador, na empresa onde ele estiver atuando. O senhor trouxe dados aí também que mostram uma certa evasão no ensino médio, né? Que há muitos anos se fala em combater essa evasão. O senhor acredita que uma proposta como essa, ela pode ser um atrativo para diminuir essa evasão do ensino médio? Com certeza, Jorge. Isso a gente já identificava na reforma do ensino médio, que a necessidade de uma diversificação e maior articulação com a educação profissional seria algo que ajudaria muito na retenção dos jovens dentro do ensino médio e redução da evasão. Primeiro porque dá mais sentido, né? Muita gente, para muitas famílias, principalmente de classe média, é muito claro a trajetória que os filhos da gente, né, vão ter. Basicamente, eles já entram na escola com a perspectiva de ir para o nível superior e do nível superior depois ir para o mundo do trabalho. Agora, para muitas famílias, isso não faz muito sentido, então a gente tem que ir ganhando as pessoas aos poucos para esse objetivo. Ninguém quer que quem faça um curso técnico pare só no curso técnico, ele continue estudando o resto da vida de acordo com as necessidades e oportunidades que ele vai identificar. Mas faz muito mais sentido quando você já percebe que você pode ser mais valorizado, melhor remunerado, ter mais oportunidades se você fizer o curso técnico já fazendo essa formação dentro do ensino médio. Então, isso ajuda muito na retenção dos jovens e, ao mesmo tempo, em que muitos modelos que a gente está discutindo agora, você tem a chamada formação dual. Ou seja, o jovem está na escola, mas está na empresa ao mesmo tempo, com aprendizagem profissional, com estágios. Isso também ajuda muito a ele perceber de que se ele estudar, de que se ele tiver uma formação adequada, ele vai ter muito mais oportunidades na vida dele. Então, isso ajuda ele a dizer, olha, vale a pena permanecer na escola, que o tempo que eu estou investindo na escola vai ter retorno muito ali na frente. E muitas vezes, do jovem estar no ensino médio propedêutico, que a gente chama daquele ensino médio mais acadêmico, que não é profissional, se ele não tem perspectiva de ir para o nível superior, não faz muito sentido. Ele estuda coisas que para o dia a dia dele não vai fazer sentido, não vai inserir ele no mundo do trabalho. Então, isso é importante fazer. E também é importante registrar, Jorge, de que nessa política nós não estamos falando apenas dos estudantes de ensino médio, esse é o principal foco, mas nós também estamos falando da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. A EJA, né, é aquela pessoa que passou pelo sistema educacional e não conseguiu concluir, mas já está no mundo do trabalho, muitas vezes de forma precária. A ideia é que quando ele volta para a escola para fazer educação de jovens e adultos, ele já tem algum tipo de qualificação profissional mais direta ou até de um curso técnico que ele possa fazer, que vai reinserir ele no mundo do trabalho, recapacitar ele para o mundo do trabalho de maneira mais adequada. É importante isso, né? E nessa visão, já que a gente está falando disso, né? Qual é o papel da educação profissional para reduzir desigualdades regionais aqui no estado? Super importante, Jorge, a partir do momento, e aí eu preciso trazer algumas políticas que foram sendo feitas ao longo do tempo que tornam Santa Catarina um estado muito diferenciado em relação ao resto do Brasil do ponto de vista econômico. Primeiro que a gente não tem uma grande cidade com população superior a 1 milhão de habitantes. As nossas cidades elas são mais ou menos equilibradas a distribuição da população. Segundo que a gente tem vocações regionais muito claras, né? No oeste, por exemplo, agroindústria, aqui na região do Vale do Itajaí, tecnologia da informação e têxtil, mas tem outros setores também, metal mecânico no norte do estado, a parte de cerâmica no sul do estado e vestuário também, a parte de turismo na região do litoral, tecnologia da informação, e tudo isso se deu por conta da construção de uma rede de instituições de ensino superior que foram diferenciando a formação das pessoas nessas cidades e gerando um poderio econômico, um fortalecimento econômico muito forte, né, que é o sistema CAF. Agora a gente tem essa oportunidade de fazer isso também num outro nível, que é o nível da educação profissional, ou seja, alinhar os currículos de educação profissional com as demandas que a gente tem em cada região, faz com que a gente tenha cada vez mais pessoas capacitadas para poder gerar aumento de produtividade nos setores econômicos de cada região. E aumento de produtividade significa mais renda, significa mais capacidade de competir em nível internacional, significa mais capacidade de tornar
a sociedade menos desigual e mais justa, ou seja, através da geração de renda, através de novos empregos, através da capacidade produtiva aumentada, a gente gera essa condição. Então, é um alinhamento da educação não só para formar a cidadania, o cidadão, mas também uma educação que dê autonomia para a pessoa em termos profissionais e faça com que ela tenha maior capacidade de geração de renda. Essa geração de renda é que vai diminuindo a desigualdade. Esse modelo a gente já teve no nível superior, que gera um Estado mais igual em termos de renda de maneira social e de maneira econômica, ainda que tenha suas diferenças, a gente levando isso agora para o nível da educação profissional, a gente pode reduzir mais ainda essas desigualdades. É muito importante a gente dar essa capacidade para as pessoas em termos de oportunidades de trabalho e de renda. Sem dúvida. Professor Eduardo Deschamps, obrigado pela participação do senhor aqui nessa manhã. Muito obrigado, Jorge, e espero na próxima, daqui a 2 semanas, estar presencial aí com vocês, tá bom? Grande abraço a todos aí, uma boa semana. Boa semana para o senhor também. Eduardo Deschamps, professor da FURB, consultor educacional, também já foi secretário de Estado da Educação, conversando aqui com a gente sobre educação. Falamos hoje, sobre a política de educação profissional aqui no Estado, que está em elaboração. Segundo o professor Eduardo Deschamps, faz parte dessa equipe que está desenvolvendo esta política de educação profissional. Esse processo deve ser concluído até o final do ano, para que seja empregado já a partir do ano letivo de 2026, que é o quê? A oferta, a maior oferta, melhor oferta do ensino médio profissionalizante, os 2 ensinos sequenciais. Não só pelo Estado, em parceria com a iniciativa privada, tudo isso vai ser discutido com as demandas de cada região também. Então, tudo isso está em processo.